O esquema da rachadinha, quem operava? Era o Queiroz, não era no gabinete do Bolsonaro, era no gabinete do Flávio. O esquema do escritório do crime, do Adriano da Nóbrega, com a milícia de Rio das Pedras, no Rio de Janeiro. A mãe e a esposa do Adriano da Nóbrega era contratada no gabinete do Bolsonaro, do Flávio. Era lá que operava. A loja de chocolate, que lavava dinheiro para a família, quem era o sócio? Era o Bolsonaro ou era o Flávio? O Flávio. Quem comprou a mansão de 6 milhões em Brasília com um crédito que nunca se viu do BRB? O Flávio. Quem operou a compra dos 51 imóveis em dinheiro vivo da família Bolsonaro? O Flávio. Quem pediu 134 milhões por Vorcaro no áudio? O então, Flávio. Essa história de agora, então não te surpreende porque foi chegando a essa história, né, com esses fatos todos de rachadinha, chegou-se a essa história que é um escândalo enorme e que ele está tratando com naturalidade. É muita cara de pau, né? Ele vem dizer, mas não tem dinheiro público. Não é verdade. Só o Cláudio Castro, governador do estado onde ele é senador... Não tem dinheiro público, o PCC tem banco privado. Não, e pior, assim, mesmo se não tivesse dinheiro público, já era um problema, um encrenca, um crime. Mas tem. Sabe por quê? O Cláudio Castro, governador que ele ajudou a eleger, camaradinha dele, botou 1 bi dos velhinhos do Rio de Janeiro na Rio Previdência pro Master. E você sabe quem é que indicou o presidente da Rio Previdência? Flávio Bolsonaro. Quem não deixar o like e não se inscrever é tomador de detergente. Então, eu não duvido, que não tenho prova, não posso dizer que eu tenho certeza, mas eu não duvido que esses 134 milhões foi uma parte do pagamento do, vamos dizer assim, o percentual do 1 bi dos velhinhos do Rio de Janeiro, dinheiro público, que era da Previdência dos aposentados do Rio, que foi para o Master, para comprar CDB, que depois era papel podre. Então, Datena, sim, é a ponta do iceberg. O Flávio Bolsonaro não era nem para ser o candidato a presidente. O Bolsonaro estava preparando o Eduardo. Isso é público e notório. Pergunte para qualquer jornalista ou para gente que tem trânsito na família Bolsonaro. É público e notório. Por que não foi o Eduardo? Porque ele foi tão longe na traição à pátria, lá no negócio do tarifaço, que ele perdeu a condição. Se ele pisa aqui no Brasil, ele é preso por traição à pátria. E tem que ser. Aí foi o plano B. O plano B era o Flávio. Por que o Flávio não era plano A? Porque o telhado de vidro dele é imenso. E começou a cair. Uma hora a casa cai. Não dá pro cara aprontar e a casa não cair. Começou a cair. Tem coisa pior do que isso para estourar? Eu não sei te dizer. Mas a Polícia Federal saiba. Mas eu tenho a impressão, pelo nível de intimidade que tem naquele áudio, que não foi só um áudio, né? Se eu tô falando com você só uma vez, eu vou te chamar de irmãozinho... Ele falou pelo menos 3 vezes. Ou seja, eu acho que tem ali uma relação que foi construída... E da forma com que foi falado, deu vontade até de fazer um pix para ajudar o Flávio Bolsonaro. Coitadinho, né? Tô precisando, tô mal aqui, irmão. Ô, irmão. Sei que você não tá bem, sei que a situação tá difícil. Parece até que ele queria adiantar uma grana antes que o cara fosse preso. Foi um dia antes da prisão. Até deixar um recado pro Flávio Bolsonaro, se estiver nos assistindo... o Lula lançou o Desenrola 2. Então, se estiver endividado aí, tem de pedir pro Vorcaro 134 milhões, entra no Desenrola que resolve. Eu entrevistei o Andrei por esses dias, e o Andrei é um cara extremamente corajoso. E eu perguntei se tinha coisa pior ainda para estourar dentro da política brasileira, porque a partir do momento, não só política, meios jurídicos e coisas que tais, quando a Polícia Federal começa a investigar determinado crime e começam a aparecer figurões ou da política ou do sistema judiciário ou quem quer que seja, figurões, enfim, que são praticamente inexpugnáveis e começam a deixar de ser, a coisa se complica. A Polícia Federal passa de investigada a ser responsável por crimes. E daí por diante. Ele falou, olha, eu recebo realmente convocações que são estranhas, eu recebo pressões que são estranhas, mas o governo está me bancando até o fim e nós vamos até o fim. Essa história do Ciro Nogueira, por exemplo, que o Flávio quer se distanciar, até que ponto essa história do Centrão envolvido e de uma figura importantíssima do Centrão no Ciro pode prejudicar o Flávio nas eleições? Total, né, Datena?
Até porque isso não fui eu que disse, nem você. Foi o próprio Flávio que o Ciro Nogueira era o vice ideal dele. Ele estava cheio de amores para dar para o Ciro Nogueira até o dia que se descobriu que o Ciro Nogueira recebia mesada de 300 mil, de 500 mil do Vorcaro, do Master, que pagava a fatura do cartão de crédito dele. Porra! A fatura do cartão da Atena. Vamos parar de falar com naturalidade. O banqueiro pagava a fatura do cartão do senador da República. Ainda pagava uma mesada de 300 mil ou de 500 mil pro cara, dependendo do mês, sei lá eu. Ou seja, e isso é normal? E o senador apresentou uma emenda para favorecer o Master no tema do fundo garantidor e recebia para ser um lobista. E o Flávio Bolsonaro chamou ele de vice ideal. Olha, se a gente analisar isso, meu caro, o problema é que quando aconteceu esse negócio e ficou público do Ciro Nogueira, a operação da Polícia Federal, o Flávio Bolsonaro tentou se afastar. Viu o Ciro Nogueira na lama e falou, opa, deixa eu ver se eu saio limpinho. O problema é que na semana seguinte saiu o áudio, né, cara? E aí ele foi para mais fundo ainda na lama. Então eu não sei quem se queima mais com o outro. Se é o Ciro Nogueira por andar com o Flávio ou se é o Flávio por andar com o Ciro Nogueira. Aí eu acho que, vamos dizer assim, os dois estão envolvidos até o pescoço nessa história. Né? A resposta do Lula até que foi uma resposta branda e tranquila. Isso significa que dificilmente pode aparecer desse esquema que, mesmo com presunção da inocência, parece ser um dos esquemas de maior repercussão de gangster mesmo, de máfia, dentro do poder econômico brasileiro envolvido com dinheiro ilícito, e que o governo tem certeza absoluta que não tem ninguém do lado do governo que esteja metido com isso? Datena, sim, se tem alguém, que pague. Se aparecer alguém, que pague. A questão é, não dá pra gente ficar com ilação. O que apareceu até aqui? O que nós temos de caso concreto? Certo? Que já apareceu denúncia, já apareceu prova. Nós temos o áudio do Flávio Bolsonaro pedindo 134 milhões pro Vorcaro. Nós temos os documentos que mostram que o Ciro Nogueira recebia mesada de 500 mil ou 300 mil do Vorcaro e que ainda pagava as contas da fatura do cartão de crédito. Nós temos prova de que o Nicolas Ferreira andou no jatinho do Master. Nós temos prova de que o Cláudio Castro, também bolsonarista, deu 1 bilhão dos velhinhos do Rio pro Master. Nós temos prova que o Ibanez, também bolsonarista, né, tentou salvar o Master com o Banco Público de Brasília, o BRB. E nós temos prova que o ACM Neto, que também apoia o Flávio Bolsonaro, recebeu 3 milhões do Master. Isso é o que nós temos. Isso é fato. Se aparecer algo com prova, com concretude, uma coisa é ter ilação. Falar, o Datena... Não, cadê? Tem o áudio? Tem a prova? Tem o print? Tem a conta bancária? Tem o Pix? Certo? Se aparecer qualquer coisa que envolva alguém ligado ao governo, que responda. É assim que tem que ser. E o Lula disse isso, para você ter uma ideia, em relação ao próprio filho dele no caso do INSS. Quando colocaram o nome do Fábio, Lulinha... Ligou o filho. Não, e ele falou publicamente, se tiver filho meu envolvido, que responda. Enquanto isso, o seu Jair Bolsonaro, quando era presidente, e a investigação da milícia e do assassinato da Marielle chegou no Flávio, ele mandou tirar o delegado da PF do Rio, ele mandou demitir o ministro da Justiça, ele mandou demitir todo mundo. Essa é a diferença. Admitamos que apareça mais alguma coisa contra o Flávio, que é o principal candidato, contra o Luiz Inácio Lula da Silva. Praticamente vai inviabilizar a candidatura dele. Você acha que a direita tem possibilidade de, por exemplo, lançar o Zema ou o Caiado e que qualquer deles tem condição de disputar a eleição com o Lula? Eu não creio que a família Bolsonaro vai largar o osso. E até porque as outras alternativas são muito fracas também, né? O Zema, tem a santa paciência, né, cara? O Zema. Eu nunca vi, talvez, uma pessoa... E foi governador de Minas Gerais. Uma pessoa da política brasileira tão desqualificada como o Zema. O Caiado, com a vida inteira, o argumento dele era a segurança pública. Eu fiz de Goiás o estado seguro, acabei com um crime em Goiás, não sei o quê, não sei o quê. Você viu o que saiu semana passada? 140 milhões de reais de contrato de Goiás com uma fundação cujo dono, né, foi pego por lavagem de dinheiro para o crime organizado, para o tráfico de drogas. Ou seja, eu acho que nenhum dos dois tem condição. Quem tem hoje força na direita, vamos ser franco,
Isso aqui é uma análise política. Quem tem força na direita é a família Bolsonaro. Quem tem voto na direita é o Bolsonaro. Então, mesmo com Flávio Bolsonaro mais sujo que pau de galinheiro, eu acredito que ele vai continuar sendo candidato. O Bolsonaro com uma alternativa só, que é o filho dele, que ele teve que escolher, que é o Flávio Bolsonaro, não queimou a largada quando ele eliminou praticamente a possibilidade do Tarcísio, que seria um candidato mais forte para a presidência da República? Atena, é difícil dizer, porque também qual é o voto do Tarcísio, né? O voto do Tarcísio é o Bolsonaro. O Tarcísio nem de São Paulo que era, não sabia o lugar que ele votava e Pois virou governador mas se ele de São Paulo. escolhesse o Tarcísio, não era mais difícil para o Lula vencer a eleição? O Tarcísio poderia pegar um voto mais de centro que o Flávio Bolsonaro tem mais dificuldade de pegar? Poderia. Mas o Tarcísio também poderia não atrair o ânimo e o engajamento do bolsonarismo que vai com um cara com o sobrenome Bolsonaro. Qual é a trajetória do Tarcísio? O que o Tarcísio tem para mostrar dele? O Tarcísio foi criado pelo Bolsonaro. Ele era um cara técnico, lá teve no governo da Dilma, teve no lado de Nietzsche e tal. O Bolsonaro cria ele como uma figura, enxerta ele em São Paulo, como no interior de São Paulo, especialmente, o bolsonarismo tem muita força, consegue eleger o cara governador. O que o cara fez em 4 anos de governo, Datena? Você consegue... Acho que as únicas coisas que eu consigo lembrar que ele fez em 4 anos de governo, primeiro, privatizou a Sabesp. Bum, explodiu. Buraco para todo lado. Buraco, explosão. E era uma empresa que dava lucro. Porra, empresa que dava Desonerar lucro. o Estado com empresa que dá lucro é meio que... Transporte coletivo não funciona. Foi privatizado também. Não funciona. Tudo que é privatizado e não dá resultado para o povo... Deu ruim. Não é Deu verdade? ruim. Tinha que ser reestatizado. É o caso da Sabesp. Cara, Sabesp era uma empresa lucrativa. A Sabesp mantinha uma tarifa relativamente baixa. Ele chegou e prometeu, a tarifa vai baixar, o serviço vai melhorar. Isso aí tá gravado. Né? Hoje tem isso aí, tá gravado. Falou na Globo, ao vivo, falou em tudo quanto é canto. Tarifa vai baixar, serviço vai melhorar. Nós temos 1 ano e meio, vai fazer 2 anos da privatização da Sabesp. A tarifa aumentou, o serviço piorou, racionamento, água suja saindo da torneira e tubulação de gás explodindo porque estão fazendo obra de qualquer jeito. Esse é o legado do Tarcísio em 4 anos de governador. E pedágio free flow. O que mais que o cara fez? Ele terminou a obra do monotrilho ali do aeroporto de Congonhas. Meu amigo, aquela não era dele. Aquela obra já estava praticamente Aí terminada. também não funciona. Todo dia dá problema. E dá problema direto. Já estava praticamente terminada no governo Rodrigo Garcia. Ou seja, ele só está entregando obra que sequer foi ele que fez, que começou. Ele não iniciou e entregou em 4 anos nada. O túnel Santos-Guarujá, o dinheiro é do Lula, do governo federal. O trem São Paulo-Campinas, o dinheiro é do governo federal. Mesmo as expansões de metrô que já estavam previstas é financiamento do BNDES. O cara ia se credenciar para ser candidato a presidente? Você reconhece que com todos os problemas que envolve o Bolsonaro e a família dele, você mesmo falou que o Bolsonaro é forte. Não há dúvida que o bolsonarismo é forte no país. É possível que mesmo com essas denúncias, quase que com prova provada, contra o Flávio Bolsonaro, o bolsonarista continue apostando e votando no Flávio Bolsonaro só para não votar no Lula? Sim. Uma parte da Atena, eu até conversei isso com o Lula outro dia. O presidente, ele estava olhando, a gente estava falando da aprovação de governo, ele estava meio falando, porra, cara, fazendo coisa pra cacete, o que tá acontecendo? Entendeu? E fez. O Lula retomou todos os programas sociais. Esse país estava, em 2023, da Atena, liquidado.